Ninguém teme tanto o caos quanto aquele que tenta parecer inabalável. Por trás de cada rosto sereno costuma haver uma guerra silenciosa, uma guerra que não se trava com gritos nem com golpes, mas com respirações contidas e decisões frias. Thomas Shelby não nasceu da calma. Ele a construiu. Cillian Murphy não interpreta um homem tranquilo. Interpreta alguém que se manteve à beira do abismo e decidiu não piscar. Essa é a essência do estoicismo moderno. Manter o pulso firme enquanto tudo ao redor treme. Talvez por isso, quando o vemos entrar em cena, entendemos que algo profundo está prestes a acontecer. Não porque fale, mas porque se cala. Não porque impõe medo, mas porque encarna controle. O método Shelby não se ensina com palavras, transmite-se com presença. Sua calma é a arma mais perigosa, e o silêncio, sua estratégia mais precisa. Mas há uma pergunta escondida por trás desse semblante de aço. De onde nasce uma mente assim? Como alguém consegue manter a compostura enquanto o mundo arde? Talvez, sem dizer, Shelby esteja nos mostrando uma verdade que Marco Aurélio escreveu há quase 2000 anos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Entenda isso, e encontrará a força. O público vê um gangster, um estrategista, um homem que fuma enquanto planeja. Mas o que realmente vemos é uma metáfora, a alma humana em conflito entre emoção e razão. O que faz de Thomas Shelby um símbolo não é sua violência, mas seu domínio, porque em sua história, o poder não se mede pelas vezes que vence, mas pelas vezes que não se desfaz. Cillian Murphy dá a esse personagem uma profundidade que o torna quase filosófico. Ele não representa o herói invulnerável, mas o homem que aprendeu a domesticar seu próprio caos. O que, nos estoicos, era meditação, em Shelby é olhar. O que antes era oração, agora é cigarro e silêncio. Mas o princípio é o mesmo: manter a mente em ordem, enquanto o exterior desmorona. Esta sessão não é sobre uma série. É sobre a psicologia do autodomínio. Sobre como o silêncio pode ser uma forma de autoridade e a calma, um campo de batalha invisível. É sobre aquele momento em que você já não precisa gritar para ter razão, nem explicar para ser compreendido. Porque o verdadeiro poder, como ensinou Epicteto, não consiste em controlar os outros, mas em não ser controlado por nada. Shelby caminha como se cada passo medisse o tempo, como se soubesse que perder a calma é perder o controle. Ele não improvisa, calcula, não reage, observa. E essa forma de estar contida e perigosa é o retrato mais fiel de uma alma treinada na temperança. Seu corpo habita a cidade, mas sua mente pertence a uma fortaleza interior. Talvez seja por isso que ele fascina tanto, porque, em segredo, todos gostaríamos de dominar nossas tempestades como ele. Gostaríamos de aprender a olhar sem piscar quando a vida nos põe à prova. Gostaríamos que o ruído do mundo não conseguisse penetrar o nosso centro. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o fogo das emoções, dos traumas, dos medos. É preciso arder primeiro para depois brilhar com serenidade. O método Shelby não trata de ser invulnerável, trata de ser indestrutível por dentro. De aceitar que a dor existe, que o passado pesa, que a perda dói e ainda assim decidir não ser escravo disso. A calma não é a ausência de emoção, é a arte de dirigi-la. E essa arte que Cillian encarna em cada respiração contida é o legado mais profundo do estoicismo. Hoje vamos decifrar esse método. Vamos observar o que há por trás do olhar frio, por trás do silêncio que corta, por trás do gesto imperturbável. Vamos entender por que o controle emocional não é repressão, mas liberdade. Por que a serenidade não é fraqueza, mas uma forma superior de poder. Você não precisa ser líder de gangue para aplicar isso na sua vida. Basta lembrar que, a cada dia, você enfrenta suas próprias guerras. Uma discussão, uma traição, uma decepção. E em todas elas, o que fará a diferença não será sua força física, mas sua força mental. Então respire, ouça e observe o que o silêncio de um homem pode te ensinar sobre você mesmo. Porque, quando aprender a dominar sua calma,
não precisará mais provar seu poder. Você o encarnará. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, minha calma é meu poder. Essa frase será o seu lembrete de que você não precisa gritar para ser forte, nem se vingar para curar. Você está aqui para recuperar o controle, para provar a si mesmo que serenidade não é fraqueza, é domínio. Este é o momento de treinar sua mente para que nada externo roube o seu equilíbrio. Respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas uma reflexão, é um treinamento para a alma. Sem mais delongas, vamos começar. Primeira lição, estoica. A calma é a arma mais perigosa. A maioria das pessoas acredita que o poder está em quem levanta a voz, em quem impõe, em quem ataca primeiro. Mas a história e a vida sempre acabam mostrando o contrário. O poder real está em quem não se abala, em quem sabe esperar, em quem não entrega sua mente ao caos. Essa é a diferença entre um líder e um impulsivo, entre um sábio e um tolo, entre Thomas Shelby e o resto. A calma não é passividade, é direção. É a capacidade de escolher quando agir e quando parar. Quando Shelby se senta diante de um inimigo e não reage à provocação, ele não está demonstrando fraqueza. Está observando, calculando, medindo a alma do outro. Enquanto todos falam, ele escuta o barulho por trás das palavras. E nesse silêncio, se prepara. O estoicismo ensina que você não pode controlar os fatos, mas pode controlar sua interpretação. Cillian Murphy traduz essa ideia em linguagem corporal. Sua quietude é uma declaração de guerra silenciosa. Sua calma, um lembrete de que o verdadeiro controle não se grita, se exerce. Quando a emoção assume o comando, a razão se dissolve. Mas quem domina sua calma torna-se dono do terreno mesmo quando perde tudo. Em um mundo que glorifica a reação, a serenidade parece uma raridade, mas é exatamente essa raridade que lhe dá força. Nada é mais desconcertante do que enfrentar alguém que não se abala. O silêncio de Thomas Shelby não é vazio. É um espelho onde o outro se reflete até se perder. Sêneca já dizia: aquele que se irrita já foi vencido. Porque quem perde a calma entrega o controle. E quem se mantém firme torna-se impenetrável. Toda vez que alguém tenta provocar você, o que realmente busca é acesso à sua mente. Se conseguem fazer você reagir, o controlam. Se fazem você se defender, já o feriram. Mas se você permanece tranquilo sem negar suas emoções, sem permitir que elas o definam, o poder retorna para você. A calma não é repressão, é consciência ativa. É um ato de inteligência emocional em seu grau máximo. Shelby sabe disso. Quem se altera, se entrega. A respiração acelerada, a voz trêmula, o olhar vacilante, tudo revela fraqueza. Mas quem mantém a calma transforma o corpo em muralha. Não porque não sinta, mas porque sabe que sentir não o obriga a reagir. Essa é a raiz do estoicismo. Não eliminar as emoções, mas compreender-las, administrar-las e dirigi-las como soldado sob comando próprio. Imagine por um momento sua vida diária. Pense na última vez que alguém o feriu com palavras. Talvez você tenha querido responder, provar seu ponto, demonstrar que estava certo. Mas cada palavra que lançou nasceu da ferida, não da razão. Nesse instante, você cedeu o controle. A calma, ao contrário, lhe daria poder. Não o poder do ego, mas o poder do equilíbrio. O poder de olhar para o outro sem ódio e dizer, apenas com sua presença: não preciso me rebaixar para mostrar minha força. Essa é a lição de Thomas Shelby e dos sábios estoicos. A serenidade não é o fim do conflito, é a estratégia que o vence sem lutar. A calma é tática, é inteligência, é uma arma que não corta, mas desarma. E na vida moderna, onde tudo é imediato, onde todos gritam, onde o ruído é constante, ser alguém que conserva a calma é quase um ato revolucionário. Cillian Murphy transmite isso com um único piscar de olhos. Seu olhar fixo, sua respiração lenta, seu tom medido. Cada gesto parece dizer: estou aqui.
mas você não me arrasta. E essa atitude, mais do que qualquer discurso, encarna a ideia de Marco Aurélio. A melhor vingança é não se parecer com quem lhe fez mal. Não reagir não é render-se, é recusar-se a ser moldado pela hostilidade do outro. Há uma cena real ou simbólica que se repete em todos nós. O momento em que alguém nos provoca, nos desafia, nos empurra para fora do nosso centro. Nesse instante, há uma escolha invisível, uma bifurcação silenciosa. Você pode responder com emoção ou com virtude. Se escolher a primeira, transborda. Se escolher a segunda, domina. A calma é essa linha tênue entre se perder e se encontrar. E aqui está o maior paradoxo. A calma exige mais força do que a violência. Golpear é fácil. Controlar o pulso quando você quer golpear, isso é poder. Falar é simples. Guardar silêncio quando poderia destruir com palavras, isso é sabedoria. Thomas Shelby não é o herói que não sente. É o homem que sente profundamente, mas decide não permitir que suas emoções comandem suas ações. E você? Quantas batalhas já perdeu que poderia ter vencido apenas esperando? Quantas vezes uma resposta imediata destruiu algo que uma pausa teria salvado? A calma é o intervalo que separa a ferida da sabedoria. É o espaço onde sua mente decide se repete o ciclo ou o quebra. O estoicismo nos lembra algo que o mundo moderno esqueceu. Não é o mais forte quem vence, mas o mais estável. A calma não se improvisa, se treina. Começa na respiração, segue pela observação e culmina na compreensão. E cada dia oferece um campo de prática. O trânsito, a impaciência, a provocação, o julgamento. Se nessas pequenas provas você consegue manter seu centro, está forjando a mesma serenidade que distingue um sábio, um estrategista, um homem que domina seu mundo interior. Porque quem domina seu mundo interior, inevitavelmente influencia o exterior. A calma é a arma mais perigosa porque não pode ser detectada nem desativada. Desorienta, desarma e vence sem sangue. É a linguagem dos que já se conhecem, dos que não precisam se impor porque já venceram por dentro. Respire. Não responda ainda. Observe. Às vezes, a vitória vem disfarçada de silêncio. Segunda lição estoica. A dor não se evita, se transforma. Ninguém sai ileso da vida. Todos carregamos feridas invisíveis, memórias que não se apagam, culpas que nem sabemos se merecemos. A dor não escolhe idade, nome ou classe. Ela chega, golpeia e se instala onde mais dói. Naquilo que amávamos e perdemos, no que sonhávamos e não aconteceu, no que demos e não voltou. E por mais que tentemos fugir, a dor tem a estranha habilidade de nos encontrar até nos lugares onde acreditamos ter lá deixado para trás. Thomas Shelby entendeu isso. Ele não luta contra a dor, ele a usa. Não tenta apagá-la. Ele a transforma em propósito. Essa é a essência desta lição. A dor não é algo a ser evitado. É matéria-prima. Pode destruir ou forjar você. Tudo depende de como a utiliza. O que queima pode endurecê-lo, se você souber segurá-lo com as mãos certas. Quando você observa Cillian Murphy interpretando Shelby, nota algo que não está no roteiro. A tristeza não o enfraquece, o concentra. Cada perda, cada traição, cada guerra interna se torna um motor silencioso. Há um fogo por trás de seu olhar, mas ele não queima para fora, queima para dentro, alimentando uma determinação fria, uma serenidade implacável. Isso é estoicismo em estado puro. A arte de não permitir que o sofrimento o desorganize, mas sim o discipline. O estoico não busca uma vida sem dor, busca uma mente que não se quebre diante dela. Porque a dor não destrói pela intensidade, mas pela falta de estrutura interior. Marco Aurélio escreveu isso em meio às próprias perdas. Se algo externo o fere, não é isso que o prejudica, mas o seu julgamento sobre isso. Você pode interromper esse julgamento agora mesmo. Essa é a diferença entre sofrer e aprender. Entre carregar o peso ou transformá-lo em alicerce. Shelby transforma a perda em propósito, a traição em cálculo, a solidão em lucidez. E você pode fazer o mesmo.
Não se trata de romantizar a dor, mas de compreender que negá-la não a faz desaparecer, apenas a fortalece. Cada vez que você a evita, ela cresce na sombra. Mas quando a encara e atravessa, ela muda de forma. A dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. Pense por um momento no que mais lhe doeu na vida. Aquilo que o quebrou a ponto de achar que nunca mais se levantaria. Se olhar para trás, perceberá que em algum nível, esse golpe o obrigou a se reconstruir. Que houve uma versão sua que morreu, mas também uma que nasceu a partir desse vazio. O estoicismo não pede que você negue a dor, mas que a transforme no fogo que forja o seu caráter. O personagem de Shelby vive em um mundo onde tudo o que ama é arrancado de seu lado: amigos, família, confiança. Mas ele não busca consolo na pena. Seu consolo é o domínio. Em cada cena, a dor o atravessa, mas não o consome. É como se tivesse aprendido a respirar dentro da tempestade, a entender que o sofrimento não desaparece. Ele se converte em força quando você o abraça sem desistir. Na vida real, Cillian Murphy carrega algo disso. A introspecção profunda, a calma em meio ao ruído, a capacidade de transmitir mais com o silêncio do que com 100 palavras. Sua atuação não é apenas técnica, é filosófica. Ele nos mostra que não é preciso gritar para expressar o inferno, basta um olhar para mostrar o que se aprendeu ao atravessar. A dor, quando aceita, torna-se fonte de sabedoria. Ela ensina seus limites, mas também sua resistência. Lembra que o controle que você tem sobre o mundo é mínimo, mas o domínio que pode alcançar sobre si mesmo é infinito. Epicteto disse sem rodeios: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Essa aceitação não é resignação, é poder. É a capacidade de olhar a realidade sem disfarces, e ainda assim, permanecer de pé. A dor é a grande reveladora. Mostra o que você realmente acredita, o que valoriza, o que teme. Ela o despede das máscaras e o deixa apenas com o essencial. Por isso, o sábio não a evita. Ele a estuda, transforma-a em informação, aprende com seu ferrão. O que hoje dói, se compreendido, vira bússola, aviso, lição gravada em fogo. E há algo que Thomas Shelby nos lembra a cada passo lento e olhar perdido. A dor não se supera falando sobre ela, supera-se, tornando-se mais forte do que ela. Não se cura esperando que desapareça, mas tornando-se alguém capaz de suportar-la sem quebrar. Quando você deixa de perguntar, por que eu? E começa a dizer, para quê? A dor muda de rosto. Já não é um carrasco, é um mentor. O mundo moderno nos ensina a evitar o desconforto, a nos anestesiar com distrações, ruídos, consumo. Mas o estoicismo ensina o oposto. Enfrentá-lo é o único caminho para a liberdade. Você não pode se reconstruir negando o que sente, mas compreendendo por que sente. Cada emoção tem um propósito, até as mais duras. Quando você transforma a sua dor, faz dela uma aliada, uma energia que impulsiona, em vez de arrastar. Essa é a alquimia emocional do estoicismo. Transformar o chumbo do sofrimento em ouro de serenidade. O que antes o destruía, agora o fortalece. O que antes tirava sua paz, agora ensina seus limites. O que antes parecia castigo, agora é treinamento. Cillian Murphy encarna essa alquimia em cada cena. A tristeza contida de Shelby não é derrota, é evolução. Cada cicatriz é uma lembrança de que ele resistiu sem perder o centro. Não há redenção sem feridas, nem sabedoria sem dor. Porque só quem sofreu de verdade entende o que significa não desistir. E você, que escuta isso agora, lembre-se, a dor que hoje o pesa pode ser a mesma que amanhã o sustentará. Não a esconda, entenda. Não a negue, transforme-a. Porque o método Shelby, assim como a filosofia estoica, não é sobre endurecer-se até virar pedra, é sobre se temperar até se tornar aço. A calma vence o caos, o domínio vence a dor, e a alma que aprende a transformar seu sofrimento deixa de ser vítima do passado
para se tornar a arquiteta do próprio destino. Terceira lição estoica. O silêncio é estratégia, não fraqueza. Vivemos numa época em que o ruído é confundido com verdade. Todos opinam, todos gritam, todos querem ser ouvidos. Mas poucos, muito poucos, sabem calar. Poucos compreendem que o silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta superior. É a linguagem daqueles que já não precisam provar nada, dos que aprenderam que a calma e a observação dizem mais do que qualquer discurso. Thomas Shelby encarna isso com precisão cirúrgica. Cada vez que se cala, não está evitando. O conflito está escolhendo o momento exato em que o mundo deve escutar. Em seu silêncio há cálculo, leitura, domínio. Cillian Murphy não interpreta um homem calado. Interpreta um estrategista que entende que a palavra sem medida é a ruína do sábio. O estoicismo ensina que a maioria dos erros nasce de falar demais e ouvir de menos. Sêneca advertia: quando as palavras são muitas, a mente se dispersa. E Thomas Shelby sabe disso. Cada vez que enfrenta um inimigo, sua força não está na ameaça, mas na pausa. Naquela respiração antes de falar que desarma, que intimida, que revela o controle de quem não precisa levantar a voz. O silêncio não é fraqueza, porque quem se cala não necessariamente se submete. Pode estar observando, pensando, compreendendo. O silêncio é o terreno onde nascem as decisões corretas. Enquanto os outros se apressam para ter a última palavra, o estoico espera. Não reage, avalia, não se defende, analisa, e nessa espera, encontra poder. Cillian Murphy, com seu olhar contido, nos ensina que o silêncio pode ser mais barulhento que qualquer grito. Há cenas em que ele não diz nada, mas tudo muda com sua presença. Esse domínio do espaço é pura filosofia. O controle do gesto, a economia do movimento, a escolha do momento. O silêncio de Shelby é seu escudo, seu refúgio e sua espada. Na vida real, o silêncio cumpre a mesma função. Quando você se cala, começa a ouvir. Não apenas o outro, mas a si mesmo. Ouve o modo como pensa, a emoção que nasce antes de explodir. A reação que o teria feito se arrepender. Nesse intervalo, entre o impulso e a resposta, nasce a sabedoria. É aí que o estoicismo vive. Não confunda silêncio com covardia. O covarde se cala por medo, o sábio, por controle. O covarde teme o conflito. O sábio escolhe suas batalhas. Num mundo que premia o imediatismo, a pausa é subversiva. O silêncio é uma forma de resistência a recusar-se a reagir quando todos exigem reação. Thomas Shelby domina essa resistência. Seu mutismo desconcerta porque os outros não sabem se mover sem ruído. O que grita se expõe. O que se cala se oculta. E na sombra, quem observa entende mais do que os outros jamais imaginarão. O silêncio, então, torna-se estratégia. Permite ler intenções, detectar fraquezas, esperar o instante exato para agir. Epicteto resumiu assim: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. O silêncio multiplica sua percepção. Faz você ver o que os outros ignoram. Ensina que a maioria das palavras não busca comunicar, mas distrair. E que o verdadeiro entendimento surge quando você dá espaço para que a realidade fale sozinha. Pense nas vezes em que você rompeu sua calma por responder rápido, por se explicar demais, por se defender de quem já havia decidido não entendê-lo. Esse impulso é o inimigo. O silêncio, ao contrário, é o refúgio de quem não precisa convencer. Quando você se cala, tira poder do conflito. O outro espera sua reação. Ao não receber, confronta o próprio vazio. Shelby usa esse princípio como uma arma invisível. Seu silêncio em meio ao caos é uma declaração. Não preciso provar nada para você. E essa é uma frase que todos nós deveríamos lembrar. Nem tudo merece resposta. Nem todo ataque precisa de réplica. Nem toda crítica exige defesa. A maturidade começa no dia em que você escolhe o que merece sua energia. O silêncio também protege. Afasta você da impulsividade, do julgamento, do arrependimento.
Cada palavra dita sem pensar é uma flecha que não pode ser recuperada. Cada explicação desnecessária é uma rendição disfarçada. Mas quando você domina a arte de calar, torna-se impenetrável. Não porque não sinta, mas porque escolhe não entregar seus pensamentos a quem não os valoriza. No universo de Shelby, o silêncio não é vazio. É controle da narrativa. Cada pausa, cada olhar, cada suspiro tem peso. No mundo real, é o mesmo. Seus silêncios falam. Dizem. Não discuto mais o que não importa. Não gasto mais energia tentando convencer quem não ouve. Não me defino mais pelo que os outros interpretam. O silêncio o liberta da necessidade de ser entendido, e essa é a forma mais pura de liberdade. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com os pensamentos. Se seus pensamentos estão dominados por ruído, raiva ou explicação constante, sua alma se fragmenta. Mas quando você permite que o silêncio os organize, eles se tornam claros, nítidos, luminosos. Na quietude, a mente se clareia. E quando a mente se clareia, o mundo se torna manejável. Thomas Shelby vive em meio à violência, à traição, ao caos, e ainda assim se move como se nada o atingisse. Não é frieza, é direção interior. Ele sabe que reagir é entregar o controle. Sabe que cada palavra pode ser usada contra si. Por isso, se cala. Porque no silêncio, o poder muda de mãos. Você também pode aprender isso. Da próxima vez que alguém o provocar, julgá-lo ou acusá-lo, não responda de imediato. Respire. Ouça o ruído do outro e observe o que ele revela. Insegurança, medo, necessidade de controle. E enquanto isso, mantenha seu centro. Deixe que o silêncio trabalhe por você. Há uma sabedoria oculta na contenção. O silêncio, no início, incomoda. Depois, protege. E por fim, transforma. É o espaço onde a emoção se dissolve e a mente enxerga com clareza. É o terreno onde se separa o urgente do importante, o emocional do racional, o passageiro do essencial. No método Shelby, o silêncio é a pausa antes da ação. No estoicismo, é a pausa que impede o erro. Em ambos, é a ponte entre o caos e a lucidez. Aprender a calar quando o mundo exige ruído é uma das formas mais poderosas de autodomínio. Lembre-se disso. Quem domina sua palavra, domina seu destino. Quem domina seu silêncio, domina sua mente. E nesse domínio silencioso, longe do ruído, começa a verdadeira liberdade. Quarta lição estoica. Controle seu rosto, e você controlará a situação. Há batalhas que se vencem sem mover um músculo. O rosto, essa superfície onde se imprimem nossas emoções, é também o campo onde se trava a guerra mais silenciosa do ser humano, a do domínio interior. Quem controla sua expressão, controla sua mente. Quem controla sua mente, controla a situação. Thomas Shelby domina o rosto com uma precisão quase desumana. Sua calma não é simples rigidez, é uma declaração de poder. A câmera o enquadra e sua expressão é um espelho que não revela nada, mas reflete tudo. Cillian Murphy entendeu que, no universo de Peaky Blinders, o controle do semblante é mais do que estética. É filosofia. É a linguagem visual do estoicismo. O rosto é o primeiro delator da alma. A ansiedade o denuncia, o medo o deforma, a ira o trai. Mas o estoico não permite que seu interior se exponha aos caprichos do exterior. Sua serenidade não depende das circunstâncias, mas de sua capacidade de manter a compostura quando o mundo tenta desmoroná-lo. Marco Aurélio resumiu com clareza: se você se abala por algo externo, a dor não vem da coisa, mas do seu julgamento sobre ela. Thomas Shelby encarna esse ensinamento sem precisar pronunciá-lo. Seu olhar firme, os lábios tensos mas serenos, a respiração quase imperceptível. No meio do caos, seu rosto é uma muralha. E o fascinante é que ele não faz isso para parecer forte, ele simplesmente é. O domínio da expressão é o reflexo de um domínio mais profundo, o da mente. Cada vez que perdemos a calma e deixamos que nossa emoção mais crua apareça, entregamos informação. Revelamos fraquezas, medos, limites. Quem provoca você busca isso. Quer ver o tremor nos seus olhos,
o gesto que denuncia a perda de controle. Mas quando seu rosto permanece neutro, quando sua respiração se mantém estável, o inimigo se desorienta. O poder muda de mãos. Shelby sabe que a serenidade intimida mais do que a fúria. Porque o furioso reage, mas o sereno calcula. A fúria grita porque precisa se impor. A calma silencia porque já venceu. Nesse controle do semblante está a alma da estratégia. Ninguém pode prever os movimentos de quem não revela emoções. O estoicismo não pede que você seja de pedra. Não pede que negue o que sente. Pede que compreenda antes de expressar. O rosto do sábio não é uma máscara vazia, mas uma superfície consciente. Cada gesto é escolhido, não escapado. Cada olhar tem intenção, não descontrole. Essa escolha é o que diferencia o autocontrole do simples silêncio emocional. Cillian Murphy representa isso com uma sutileza quase hipnótica. Quando Thomas Shelby enfrenta uma traição, ele não grita. Sua mandíbula apenas se contrai. O olhar baixa por um segundo, um piscar mais lento do que o normal. E pronto. Tudo é dito sem uma palavra. Esse domínio do rosto é domínio do tempo. Enquanto outros desperdiçam energia reagindo, ele acumula poder. Pense em quantas vezes uma simples careta arruinou sua serenidade. Um olhar de desprezo, um gesto impulsivo, uma expressão de frustração. O corpo fala mesmo quando se cala. Por isso o sábio treina seu semblante como um guerreiro treina sua espada. Não por vaidade, mas por estratégia. Porque cada movimento do rosto comunica algo ao mundo e você decide se essa mensagem fortalece ou enfraquece. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto vai. O rosto do sábio mostra sempre direção. Não se contamina com o pânico alheio, não se deforma diante da ofensa. Reflete propósito, não reação. O controle do semblante é a arte de manter a forma quando tudo ao redor se descompõe. Shelby aplica isso como um escudo psicológico. Seus inimigos gritam, gesticulam, perdem o equilíbrio. Ele observa. E essa observação, fria e constante, os corrói. Porque quem não se abala é uma ameaça. Ninguém sabe o que sente, o que planeja, o quanto se importa. O mistério do seu rosto o torna imprevisível. O controle do semblante não é apenas uma técnica para manipular os outros. É um treinamento para dominar a si mesmo. Quando você aprende a manter a calma exterior, fortalece a interior. A respiração desacelera, o coração se acalma, a mente encontra a ordem. O corpo obedece à razão, não ao impulso. E nessa harmonia nasce a verdadeira autoridade. A autoridade não vem do grito nem do gesto agressivo. Vem da estabilidade emocional. Em toda interação humana, o mais sereno é quem lidera. Não porque domina o outro, mas porque domina o clima da conversa. Sua calma é contagiosa, sua compostura impõe respeito. Num mundo inundado de emoções, quem mantém o rosto em paz torna-se farol. Cillian Murphy transmite isso com realismo impressionante. Não é um homem que não sente, é um homem que sente tanto que não precisa demonstrar. Essa diferença é essencial. A repressão é medo de sentir. O domínio é compreensão do que se sente. O rosto controlado não nega, canaliza. Não reprime, redireciona. E esse redirecionamento é o núcleo do estoicismo aplicado à vida moderna. Não se trata de fingir. Fingir calma sem ter, lá apenas o destrói por dentro. Trata-se de construir, lá desde a raiz. Pensamento, respiração, compreensão. Cada pensamento ordenado gera uma emoção estável. Cada emoção estável gera um gesto equilibrado. Cada gesto equilibrado gera confiança. É uma corrente de coerência que começa na mente e termina no rosto. Thomas Shelby, em sua quietude, nos lembra que o domínio visível é consequência do domínio invisível. Que o gesto que não treme é fruto da mente que não se agita. Que o rosto que não se quebra não é insensível, é sábio. Porque aprendeu que mostrar tudo é perder tudo. E você, que me escuta agora, lembre-se, o rosto não apenas comunica quem você é, mas também o quanto você se domina. Se sua expressão muda a cada estímulo, o mundo aprenderá a pressionar. Mas se seu semblante permanece firme,
o mundo se adaptará a você. Essa é a grande paradoxa do controle. Quem domina o rosto, domina o ambiente. Da próxima vez que a raiva subir ou a frustração o ferir, não a esconda, observe-a. Sinta-a passar. Não permita que seu rosto a traduza. Respire. Esse é o treino. Esse é o caminho. Assim começa o governo de si mesmo. Porque, como dizia Marco Aurélio, a arte de viver se parece mais com a de lutar do que com a de dançar. E quem domina o rosto luta sem violência. Em sua serenidade há poder, e em seu poder há silêncio. Domine seu semblante, e o mundo deixará de provocar. Ló. Domine sua expressão, e a vida aprenderá a respeitar. Quinta lição estoica. A emoção não comanda, a razão sim. Há um instante, apenas um segundo entre o que você sente e o que faz. Esse segundo é tudo. É a fronteira entre destruição e domínio. Entre caos e clareza. Entre ser escravo do impulso ou arquiteto do próprio destino. Thomas Shelby vive nessa fronteira. Cada decisão sua é uma batalha entre o fogo da emoção e a precisão da razão. Cillian Murphy interpreta um homem que sente com intensidade abissal, mas que jamais permite que esse fogo o consuma. É um vulcão que aprendeu a respirar sob a lava. Essa é a essência do estoicismo. Não eliminar a emoção, mas governá-la. O mundo moderno diz para você seguir o coração, expressar sem filtros, acreditar que a emoção é autêntica. Mas o estoico sabe que o autêntico nem sempre é o sábio. A emoção é energia, não bússola. Sem direção, destrói. Com razão, transforma. Thomas Shelby sente raiva, culpa, tristeza, amor, vazio. Mas em vez de deixar que essas forças o arrastem, ele as usa como ferramentas. Cada olhar carregado de dor não o paralisa, o impulsiona. Cada traição não o quebra, o afia. Essa capacidade de converter o desordem interior em ação lúcida é o que o torna tão perigoso, tão humano, tão estoico. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com os pensamentos. Se seus pensamentos são confusos, sua vida será caótica. Se são ordenados, sua vida refletirá serenidade. Thomas Shelby entendeu que a emoção não devia ser negada, mas domesticada. Que a coragem não nasce da ausência de medo, mas de não permitir que o medo decida por você. Essa é a lição estoica. As emoções são hóspedes, não senhores. Você não pode impedir que cheguem, mas pode decidir quanto tempo ficam. A raiva pode bater à porta, mas é você quem escolhe se a convida para jantar. A tristeza pode sussurrar no seu ouvido, mas é você quem decide se entrega ao timão. Cillian Murphy, com sua atuação contida, mostra o que Sêneca ensinava. A ira, se não for contida, é frequentemente mais prejudicial do que a ofensa que a provocou. Shelby encarna isso com perfeição. Ele sente a ferida, mas não sangra em público. Sente a perda, mas não se desmorona. Sua mente comanda. E esse comando é sua arma mais letal. Pense na sua vida. Quantas vezes você tomou decisões sob o domínio da emoção? Quantas palavras disse que não representavam o que realmente queria? Quantos caminhos destruiu por não esperar que o pensamento alcançasse o impulso? O estoicismo não quer transformar, Lua Pedra quer que, quando o fogo o tocar, você saiba conter, luz sem ser consumido. Na série, cada gesto de Thomas parece calculado, mas por trás a tormenta. O que o torna extraordinário não é a ausência de emoção, e sim o controle absoluto sobre ela. Quando todos gritam, ele se cala. Quando todos atacam, ele pensa. Quando todos perdem o controle, ele o recupera. Porque entende que o poder real não é dominar os outros, mas a si mesmo. Epicteto dizia sem rodeios: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O sábio aprende a se colocar entre o fato e a reação. Aprende a observar o impulso antes de agir. Aprende a dizer: isso me fere, mas não me governa. Shelby vive essa prática. Cada vez que um inimigo tenta provocar, seu olhar permanece inalterado. Não porque não se importe, mas porque sabe que reagir é render-se.
O autocontrole torna-se uma forma de vitória. Enquanto o outro se consome pela própria raiva, ele permanece frio. Não porque não sinta, mas porque escolheu que sua mente lidere. O controle emocional é uma forma de elegância. Não a elegância superficial do gesto ou da roupa, mas a que nasce da serenidade interior. Thomas Shelby é um exemplo dessa elegância. Sua força não está no grito, mas no silêncio. Sua autoridade não está na imposição, mas na coerência. Seu domínio não está nas armas, mas na calma. Ser racional não é ser frio, é ser lúcido. A lucidez é calor sem incêndio, emoção sem descontrole, fogo com direção. É o que separa o sábio do impulsivo, o construtor do destruidor. O estoico sente o mesmo medo que todos, mas o encara e diz: hoje, não. O rosto de Cillian Murphy é a encarnação visual dessa frase. Sente-se sua luta interna, mas também sua determinação de não perder o controle. Essa dualidade é o núcleo da alma humana, o pulso entre emoção e razão. O sábio não elimina a primeira, mas permite que a segunda tenha a última palavra. Marco Aurélio escreveu algo que parece feito para Shelby. Se algo externo o fere, não é isso que o magoa, mas o seu julgamento sobre isso. E está em seu poder apagar esse julgamento agora mesmo. Essa frase resume toda a lição. A emoção é inevitável, mas o julgamento é livre. Você pode escolher como vê, como interpreta, como transforma. Quando sua mente domina sua emoção, sua vida deixa de ser uma sequência de incêndios e se torna uma arquitetura sólida, onde até a dor tem seu lugar. Quando sua razão comanda, a emoção vira aliada. Você deixa de reagir e começa a responder. E quando responde com virtude, nada externo o derruba. Cillian Murphy projeta essa serenidade porque atua a partir de um princípio. Tudo o que não depende de você, deixe fluir. Tudo o que depende, faça com excelência. Essa é a síntese do estoicismo, o coração de seu método. Assim como a água sempre encontra seu curso, o sábio sempre encontra seu centro. Pode doer, pode queimar, pode tremer, mas não se quebra. Porque entende que a emoção não é inimiga, é sinal. Não é fraqueza, é força que precisa de direção. E no fim, a verdadeira força não está em quem grita mais alto, nem em quem se impõe com fúria. Está em quem, diante da tempestade, consegue fechar os olhos, respirar e dizer: não agirei pelo medo, agirei pela razão. É aí, nesse instante, que a alma se eleva. É aí que o caos se organiza. É aí que nasce a liberdade interior. Se algo dentro de você se moveu ao ouvir essas palavras, não ignore. Essa calma que sentiu é o sinal de que está pronto para mudar a forma como enfrenta a vida. Inscrever-se não é um gesto para este podcast. É uma promessa para si mesmo. A de manter-se firme, sereno e consciente, mesmo quando tudo ao redor se desordena. Significa escolher o domínio interior acima do ruído, preferir a sabedoria à reação. Faça isso agora e compartilhe esta mensagem com quem ainda vive escravo do próprio impulso. Porque, quando uma mente aprende a se dominar, ensina sem falar e transforma tudo o que toca. Sexta lição estoica. A disciplina vence o caos. O caos nem sempre vem de fora. Às vezes vive dentro de você, disfarçado de desculpas, de cansaço, de ruído mental. O verdadeiro campo de batalha do homem moderno não está nas ruas nem nas guerras, mas em sua mente desordenada. E é aí que a disciplina se torna um ato sagrado. Thomas Shelby vive cercado de caos, tiros, traições, negócios obscuros, perda, morte. Mas enquanto o mundo desmorona ao seu redor, ele se levanta todos os dias com a mesma rotina, o mesmo ritual, a mesma precisão. Seu cigarro, seu copo, seu silêncio, não é costume, é disciplina. E a disciplina, em sua forma mais pura, é a ferramenta que a alma usa para lembrar quem é em meio à tempestade. Cillian Murphy entendeu que Shelby não é um herói. É um homem tentando não perder o controle. E seu maior escudo não é a força, mas a estrutura. A ordem de sua rotina o mantém, são quando tudo o resto se desmorona.
Cada gesto repetido é uma corda invisível que o prende a si mesmo, que o lembra de que ainda pode escolher. O estoicismo ensina que a disciplina não é castigo, mas liberdade. Epicteto disse sem rodeios: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. A disciplina não limita sua vida, liberta você do caos. Porque o caos não precisa de permissão para entrar, mas a calma precisa de prática para permanecer. Pense nisso. Cada manhã em que você adia, cada promessa que quebra, cada hábito que abandona, abre uma brecha por onde o desordem se infiltra. Nenhuma tempestade externa o destrói tanto quanto a indisciplina interna. O externo pode empurrar você, mas apenas o interno pode fazê-lo cair. Thomas Shelby vive essa verdade. Enquanto seus inimigos agem movidos pela emoção, ele se apega à rotina. Sua disciplina não é heroísmo, é sobrevivência. Essa constância fria, quase obsessiva, é o que mantém sua mente em eixo quando a culpa e a perda ameaçam consumi-lo. O controle que exerce sobre o corpo e os hábitos é a última muralha que separa sua razão da loucura. O sábio estoico não busca eliminar o caos externo, sabe que isso é impossível. O mundo sempre será incerto, imperfeito, instável. Mas ele pode governar o caos interno. E esse governo começa com pequenos atos. Levantar-se na mesma hora, cumprir o que promete, falar quando é necessário, calar quando não é. Pequenas vitórias diárias que, somadas, constroem uma fortaleza invisível. Marco Aurélio dizia em suas meditações: faça cada ato de sua vida como se fosse o último. Essa frase, que parece simples, é o coração da disciplina. Quando você age com atenção, sem distração, sem preguiça, sem dispersão, transforma o cotidiano em sagrado. A disciplina converte o ordinário em virtude. Thomas Shelby, em seu silêncio, nos ensina que a disciplina não é glamour, é renúncia. Renúncia ao fácil, ao impulsivo, ao prazer imediato. Cada vez que ele se nega a perder o controle, cada vez que organiza o ambiente antes de agir, prova que o poder não se mede pelo que você conquista, mas pelo que domina dentro de si. A disciplina é a linguagem da mente clara, e o caos é a voz da alma negligenciada. Quando você não sabe quem é, o ruído o arrasta. Quando lembra seu propósito, o ruído vira música de fundo. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe foi permitido provar a si mesmo. A disciplina é essa prova diária. Não se trata de não falhar, mas de sempre voltar ao caminho mesmo quando o corpo não quer, mesmo quando a mente resiste. Cada retorno ao hábito é uma vitória invisível. E cada vitória invisível constrói uma vida sólida. Thomas Shelby se levanta repetidas vezes, mesmo quando a dor o esmaga. Nós o vemos sangrar, cair, chorar, mas nunca se entregar. Essa é a diferença entre força e disciplina. A força pode se esgotar. A disciplina, quando nasce do propósito, se renova. O estoico moderno precisa entender isso. Você não precisa de uma vida sem caos, precisa de uma estrutura que o atravesse. A disciplina não evita o sofrimento, ela o organiza. Dá-lhe forma. Transforma-o em lição. Porque a dor sem direção destrói, mas a dor disciplinada constrói caráter. Cillian Murphy, com cada olhar contido, encarna essa tensão. Shelby não é um santo. É um homem em ruínas que se refaz todos os dias. E nesse refazer reside a verdadeira grandeza. Não em evitar o desordem, mas em enfrentá-lo com uma vontade que não cede. O caos sempre buscará uma fenda. Mas se seus hábitos forem firmes, se sua mente tiver ordem, se seus dias tiverem propósito, o caos não o arrastará. Vai bater sim, mas não entrará. Porque não há poder maior do que ser constante quando ninguém está olhando. Essa constância invisível é o que constrói a alma. E quando outros caem reféns da ansiedade, da preguiça, do medo, o disciplinado permanece de pé. Não porque não sinta o mesmo, mas porque aprendeu a não obedecer. A disciplina não elimina a dor, mas impede que ela se torne dona da sua vida. Shelby prova isso. Seu autodomínio é sua sobrevivência.
No mundo em que todos se desgastam reagindo, ele se sustenta repetindo. Cada ato consciente, cada rotina cumprida, cada hábito mantido é um lembrete de que sua mente ainda comanda. O caos pode rugir, mas o silêncio da disciplina sempre tem a última palavra. E você, que ouve isto, lembre-se: a disciplina não é um fardo, é uma forma de amor próprio. É a linguagem com que você diz à sua alma: estou aqui, não vou deixar você cair. Cada dia em que escolhe a ordem, cada vez que faz o certo mesmo sem vontade, constrói um refúgio dentro de si. Um que nem a tempestade mais brutal poderá derrubar. Thomas Shelby: não domina o mundo, domina sua resposta ao mundo. Essa é a diferença entre o caos e a calma. Entre se perder e se encontrar. Entre viver por impulso ou viver por virtude. Porque no fim, a disciplina não é o fim do caos. É a arte de dançar com ele sem perder o compasso. 7ª lição estoica: não busque respeito, faça com que o sintam. O respeito que se pede não é respeito, é medo ou compaixão. O verdadeiro respeito se impõe sem palavras, é percebido sem exigências, é sentido sem que ninguém o reclame. Thomas Shelby não o pede. Ele o provoca. Ele o encarna. Sua simples presença ordena o espaço. Não por seu terno, seu nome ou seus crimes, mas pela calma que projeta. Pela serenidade com que caminha, mesmo em meio ao inferno. Cillian Murphy, em sua interpretação, mostra que o respeito é consequência, não objetivo. O estoico sabe disso. O sábio não busca parecer virtuoso. Busca ser lo. O respeito, como a sombra, segue o corpo que permanece ereto. No mundo em que todos gritam para serem ouvidos, Shelby escolhe o silêncio. Numa era em que todos exigem validação, ele a toma do mundo sem precisar pronunciar palavra. Essa é a força de quem compreendeu o princípio de Epicteto. O que depende de você é a sua conduta, não a opinião que os outros têm sobre ela. A dignidade não se mendiga. Demonstra-se nos atos. Thomas não precisa impor autoridade com gestos grandiosos. Basta o olhar, seu modo de encarar, sem piscar, sem levantar a voz, sem se mover sequer, comunica algo que as palavras não alcançam. Um homem que pertence a si mesmo. E quem pertence a si mesmo inspira respeito. Porque numa sociedade dominada pela histeria, aquele que não se altera se torna um farol. O respeito verdadeiro não nasce do medo que você provoca, mas do domínio que você encarna. O medo obriga, mas não perdura. O respeito silencioso, em contrapartida, deixa marca. Thomas Shelby domina o ambiente porque domina sua reação. E isso, mais que o poder ou o dinheiro, é o que separa os líderes dos fracos. Sêneca dizia que a virtude se mostra mais no cotidiano do que no heroísmo. O respeito não se conquista nos grandes momentos, mas nos pequenos. Quando você escolhe não mentir mesmo que lhe convenha. Quando mantém a calma diante da provocação, quando não entra no jogo do outro. O respeito se constrói na coerência, não no espetáculo. Shelby é a prova disso. Ele não tenta convencer ninguém de seu valor, ele o vive. E essa coerência, esse equilíbrio entre pensamento e ação, faz até seus inimigos olharem para ele com reverência. Não por seu poder, mas por sua consistência. Porque mesmo que o odeiem, reconhecem seu controle. O respeito é uma forma de energia. Não se impõe, irradia-se. E essa energia nasce do autodomínio. Quando sua mente é estável, sua presença se torna magnética. Você não precisa gritar, nem se justificar, nem provar nada. As pessoas sentem que não podem manipulá-lo, que não podem abalá-lo, que não podem mover algo ancorado no próprio centro. É isso que Shelby projeta. Estabilidade num mundo que treme. A maioria busca respeito dos outros sem antes ter conquistado o próprio. Mas ninguém o verá como digno se você não se tratar com dignidade primeiro. O respeito exterior é reflexo do respeito interior. Marco Aurélio escreveu com clareza: a honra e a vergonha estão na mente, não na opinião dos outros. E é aí que tudo começa. Em como você se fala, como se sustenta,
como se trata quando ninguém está olhando. O sábio não busca ser admirado, busca ser coerente. E essa coerência, cedo ou tarde, impõe silêncio até entre os que o criticam, porque a mente humana reconhece a autoridade de quem vive em harmonia consigo mesmo. Thomas Shelby não sorri em busca de aprovação. Não teme o julgamento alheio. Caminha com o passo de quem já perdeu demais para continuar se explicando. Seu respeito por si mesmo o torna inacessível ao desprezo dos outros. E essa inacessibilidade gera força magnética. Quanto menos você precisa agradar, mais forte se torna sua presença. Vivemos numa era em que respeito se confunde com visibilidade, onde as pessoas acreditam que quem tem mais atenção tem mais valor. Mas o respeito não se mede em seguidores, e sim em coerência. E coerência não se compra nem se improvisa, se treina, se cultiva, se sofre. Cillian Murphy, em cada cena, nos lembra de que o respeito não está nos olhos dos outros, mas no pulso do seu autocontrole. Sua calma diante do caos é uma lição viva, porque o homem que não reage com raiva ou medo se torna espelho para aqueles que ainda não conseguem. O respeito é sentido porque a mente reconhece força onde há ordem. Epicteto ensinava que a grandeza não consiste em ter poder, mas em não precisar dele. Thomas Shelby não precisa provar nada. Seu poder está no domínio interno e por isso todos o respeitam, mesmo sem entender. Esse é o mistério da verdadeira autoridade. Não se explica, se percebe. A alma disciplinada transmite estabilidade, e a estabilidade inspira respeito. Você também pode projetar isso, mas não buscando aprovação, nem exigindo reconhecimento. Você o alcançará quando palavra e ação forem uma só. Quando cumprir suas promessas mesmo sem testemunhas. Quando mantiver a compostura mesmo sem aplausos. Quando se tratar com o mesmo respeito que espera receber. Porque o respeito não se conquista nos outros, conquista-se dentro. O resto do mundo apenas o reflete. Lembre-se, não busque ser respeitado, faça com que o sintam. E o sentirão quando perceberem que nada nem ninguém pode quebrar seu centro. Quando sua energia for a de quem não se dobra ao ruído, não se vende por aceitação, nem se explica por medo. O respeito verdadeiro é silêncio, firmeza e presença. É uma linguagem que não precisa de voz. Thomas Shelby sabe disso. Não há necessidade de dizer, olhem para mim, porque todos o fazem. Não há necessidade de pedir, respeitem-me, porque todos o sentem. E esse é o ponto mais alto do domínio interior. Quando sua serenidade fala mais alto que qualquer palavra. O respeito, como a sombra, segue o corpo que caminha ereto. E quando você entender isso, perceberá que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Basta manter-se no eixo, respirar e encarar o mundo de frente. O resto, o reconhecimento, a admiração, a autoridade virá naturalmente, como consequência de ter vencido a batalha mais importante, a de respeitar a si mesmo. 8ª lição estoica. A solidão não é castigo, é fortaleza. O silêncio não é vazio, é espelho. E quem não suporta encarar o próprio reflexo sempre buscará ruído para fugir. Thomas Shelby não foge. Ele habita a solidão como um homem que fez as pazes com seus demônios. Cada vez que o vemos sozinho, ele não está perdido, está se reorganizando. Cillian Murphy mostra isso em seus olhos, um olhar que não pede ajuda, que não clama por companhia. É o olhar de quem aprendeu a estar consigo mesmo sem medo. Para o estoico, a solidão não é ausência, é treinamento. Sêneca a chamava de o laboratório da alma. É o espaço onde você para de fingir, onde as máscaras que usa diante do mundo se dissolvem. Na solidão, o ruído externo cessa e então você ouve o que realmente é. Mas isso assusta, porque nesse silêncio não há desculpas, nem plateia, nem distrações. Há apenas você, frente ao que calou durante anos. Thomas Shelby se isola não por odiar o mundo, mas porque sabe que precisa dessa distância para não se tornar igual ao mundo que o fere. Sua solidão não é fuga, é defesa. Cada cena em que ele caminha sozinho pelos corredores escuros de sua casa é uma meditação disfarçada de rotina. Ali não há barulho, mas há propósito. O sábio faz o mesmo. Retira-se não para escapar, mas para reencontrar o centro.
Vivemos numa época em que a solidão é confundida com fracasso. Acredita-se que quem está só foi abandonado quando, na verdade, pode ter escolhido o caminho mais difícil, o de não precisar de aprovação. A solidão desnuda obriga você a se sustentar sem muletas. E quando aprende a fazê-lo, nada externo pode derrubá-lo. Epicteto ensinava: quem não precisa de ninguém é invencível. Não porque despreze os outros, mas porque seu bem-estar não depende do que não controla. A solidão treinada não é frieza, é independência emocional. É o ponto em que você deixa de mendigar atenção e começa a oferecer presença. Thomas Shelby, sentado diante do fogo ou caminhando sob a chuva, encarna essa independência. O mundo pode trair, Lô. Os seus podem abandonar, Lô. Mas ele segue de cabeça erguida. Sua força nasce do silêncio. Esse silêncio que outros confundem com vazio é, na verdade, a forma mais pura de autocontrole. Marco Aurélio disse com clareza: procure refúgio dentro de si mesmo. Não no aplauso, não na multidão, não no ruído das promessas externas. A alma precisa de um espaço onde possa voltar a respirar. A solidão não tira nada essencial, devolve o que você perdeu entre distrações. Nessa calma, Thomas se lembra de quem é sem o ruído dos outros. Ali não há papéis a interpretar, nem alianças a fingir. Apenas o pulso da consciência. O sábio faz o mesmo. Todos os dias, mesmo cercado de pessoas, busca um instante de recolhimento, um momento em que a mente se contempla sem máscaras. A solidão ensina disciplina. Quando ninguém o observa, descobre se faz o certo por virtude ou aparência. Quando não há testemunhas, o caráter se revela. E se você é capaz de manter a integridade na escuridão, venceu a batalha que mais importa. Shelby se sustenta porque sabe disso. A verdadeira força não se demonstra no barulho das multidões, mas na serenidade do silêncio. O ruído do mundo distrai, o silêncio constrói. Somente no silêncio é possível ouvir a voz do Logos, a razão universal que ordena todas as coisas. O homem moderno teme a solidão porque não sabe o que fazer com ela. Procura companhia em telas, aprovação em números, validação em olhares. Mas o sábio entende que estar só não é estar vazio, é estar inteiro. A companhia mais importante da sua vida é você mesmo. Se não aprende a apreciá-la, tudo o mais será paliativo. Cillian Murphy expressa esse entendimento com uma quietude que incomoda. Shelby não fala demais, não se lamenta, não busca consolo. A câmera o observa fumar em silêncio, beber em silêncio, planejar em silêncio. Mas por trás de cada silêncio há pensamento. Cada pausa sua é uma afirmação. Posso estar só e continuar de pé. A solidão é a academia da mente. É onde se aprende a ver sem reagir, a sentir sem implorar, a pensar sem ruído. Ali se lapida a paciência, se purifica a emoção, se tempera o caráter. Quando você aprende a desfrutá-la, ela deixa de ser castigo e se torna refúgio. O respeito e a calma que Shelby inspira nascem dessa fonte silenciosa. Seu poder não vem de dominar os outros, mas de dominar o próprio vazio. Quem domina sua solidão, domina seu destino. Porque quem não teme estar só, não teme perder. Na vida, muitos estarão com você enquanto for útil, interessante ou conveniente. Mas quando a escuridão chegar, ficará consigo mesmo. E aí entenderá o que Thomas entende todas as noites. Que não há fortaleza maior do que sustentar-se na solidão sem se tornar pedra ou sombra. A solidão não o destrói, revela-o. Mostra quanto de você dependia do ruído. Quanta energia desperdiçava por medo de não ser visto. Quando você alcança a paz sem companhia, encontra uma liberdade sem preço. Porque então, quando alguém chega à sua vida, não é para preencher um vazio, mas para compartilhar abundância. O estoicismo ensina que a virtude não precisa de plateia, que o valor da alma não se mede por quantos a acompanham, mas por sua coerência no isolamento. Marco Aurélio escreveu suas meditações sozinho, sem intenção de publicá-las. Escreveu-as para si mesmo, como um diálogo interior. Esse é o espírito que Shelby encarna.
Um homem que conversa mais com a própria consciência do que com o mundo. Por isso, não tema suas noites solitárias, nem seus longos silêncios. Não os preencha com distrações habítuos. É ali que a alma se ouve, se organiza e se eleva. Quando você se sente acompanhado pelo próprio pensamento, alcança a serenidade do sábio. Porque no fim, a solidão não é castigo. É uma mestra exigente que o prepara para a liberdade. O ruído o torna dependente. O silêncio o torna senhor de si. E quem aprende a caminhar sozinho, nunca mais perde o caminho. Nona lição estoica. O propósito é tudo. Sem propósito, todo peso esmaga. Com propósito, até a dor se torna direção. Thomas Shelby sabe disso, e é por isso que sobrevive quando outros desistem. Cada cicatriz, cada perda, cada sombra ganha sentido dentro de um propósito maior. Sem esse norte, a vida se fragmenta em dias vazios, metas sem alma, sucessos ocos. O propósito, em contrapartida, une as partes quebradas e as transforma em uma nova forma de inteireza. No estoicismo, o propósito não é um sonho distante, mas uma bússola interior. Não é algo que se busca fora, mas algo que se cultiva dentro. Marco Aurélio escrevia todas as noites. Haja sempre com um fim justo, com um motivo alinhado à natureza. É isso que Thomas Shelby encarna, ainda que à sua maneira brutal. Seu mundo é sombrio, seus métodos imperfeitos, mas por trás de cada ato há uma convicção. Proteger os seus, manter o controle, redimir o passado. Esse propósito o mantém vivo quando o caos ameaça consumi-lo. Cillian Murphy traduz esse fogo interior num olhar que nunca se apaga. Quando tudo o que ele ama desmorona, seu propósito o sustenta. Não o vemos sorrir, mas o vemos persistir. E persistir, quando ninguém mais o faz, já é um ato sagrado. O propósito, quando é verdadeiro, não precisa de aplauso, precisa de coerência. O homem sem propósito torna-se vítima do acaso. Quem vive sem direção se esgota perseguindo distrações. Acorda, corre, trabalha, reage, mas não avança. É como um barco sem leme. Move-se, mas não chega a lugar algum. Thomas Shelby, em contrapartida, vive com uma obsessão fria. Avançar. Mesmo que doa, mesmo que perca, mesmo que acabe só. Porque sabe que um dia sem sentido é um dia desperdiçado. E o estoico compartilha dessa visão. Não mede a vida em anos, mas em atos com propósito. O propósito não é uma meta, é um modo de viver. Não se trata de sucesso ou fracasso, mas de coerência entre o que pensa, sente e faz. Epicteto dizia: primeiro diga-me o que você deseja ser, depois haja em conformidade. Isso é propósito, a decisão constante de ser algo maior que seus impulsos. Shelby não busca felicidade, busca sentido. E essa diferença o torna invencível. Porque a felicidade é frágil, depende das circunstâncias. O sentido, por outro lado, resiste ao fogo e à perda. Em cada episódio, Thomas perde algo. Um irmão, uma lealdade, uma parte de si. Mas não perde seu propósito. E isso torna símbolo de resiliência. Seu propósito o guia mesmo quando não há esperança. Essa é a lição mais profunda do estoicismo. Você não precisa de esperança para continuar. Precisa de direção. A esperança olha para fora, a direção para dentro. Sêneca dizia que a alma sem propósito se dispersa como água derramada. Por isso o sábio escolhe todos os dias um motivo que o una, uma razão que dê sentido ao esforço. Ele não precisa que o mundo o compreenda. Basta que sua consciência esteja em paz com o que faz. Shelby, mesmo manchado, mesmo perdido, se agarra à sua visão. E embora a série o mostre como um homem atormentado, também o revela como alguém que se recusa a se entregar ao vazio. O propósito o salva de si mesmo. Cillian Murphy interpreta essa luta com precisão. Um homem que se apoia em seu propósito como se fosse a última parede de pé numa cidade destruída. Essa é a metáfora perfeita da alma humana. Entre ruínas emocionais, a única estrutura que pode nos sustentar é a de uma vida com sentido. Porque o propósito não elimina a dor, ele a organiza.
dá-lhe motivo. E quando a dor tem motivo, deixa de ser sofrimento e se transforma em maestria. O propósito transforma o sacrifício em oferenda, transforma a rotina em ritual, transforma a repetição em constância. E, quando você entende isso, cada ação deixa de ser banal. Até os gestos mais simples, levantar-se, trabalhar, respirar com consciência, tornam-se atos de alinhamento com o próprio destino. Thomas Shelby não sobrevive por ser o mais forte. Sobrevive porque tem uma causa. E essa causa o eleva acima do medo. O medo paralisa quem vive para si mesmo, mas não pode deter quem vive por algo maior. O propósito dá ao estoico uma energia que o ego jamais poderá gerar. A energia do dever, do sentido, da virtude. Marco Aurélio resumiu assim: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Essa frase inspirou gerações de soldados a filósofos, de mártires a artistas, e ainda hoje serve de bússola para a alma confusa. Seu propósito não precisa ser heróico, precisa ser verdadeiro. Algo que o faça levantar de manhã e agir mesmo quando o mundo lhe diz que não vale a pena. O propósito não se impõe. É descoberto no silêncio, na perda, no erro. Thomas Shelby o encontra na culpa. Cada ferida o obriga a perguntar: para que continuo? E essa pergunta, em vez de afundá-lo, o organiza. O propósito é essa voz que o levanta quando tudo parece sem sentido. Não grita, não promete, não adula, apenas lembra que você ainda pode ser útil, justo, coerente. O estoico vive assim, não esperando que a vida seja fácil, mas garantindo que ela tenha direção. A cada dia, mesmo quando o caos o empurra, ele retorna ao centro. Essa constância é o que define o sábio. Porque propósitos superficiais morrem com os obstáculos, mas os verdadeiros se alimentam deles. Thomas Shelby não busca o controle por ambição, mas por ordem. Não luta por vingança, mas por propósito. E é essa diferença que o mantém firme. E você, que ouve isto, talvez esteja num ponto em que tudo parece desabar, em que planos falharam, relações se romperam e o futuro parece turvo. Mas ouça bem. Você não precisa que tudo se encaixe, precisa de uma razão para continuar. Um propósito que o faça levantar mesmo sem certezas. Essa razão pode ser pequena: curar-se, cuidar de alguém, criar algo, mas deve ser real. Deve lhe dar direção quando o ruído o confundir. Thomas Shelby, em seu silêncio, ensina que não há redenção sem propósito. Porque quem não sabe para onde vai acaba repetindo o passado. O propósito quebra o ciclo, tira você do lamento e o leva à ação. E cada passo, mesmo trôpego, devolve-lhe poder. Lembre-se, não há vida sem propósito, apenas existência automática. Não há força sem direção, apenas energia desperdiçada. E não há paz sem sentido, apenas distração temporária. Seu propósito não precisa ser perfeito, precisa ser seu. Porque quando o encontra, a vida deixa de ser uma batalha caótica e se torna uma missão silenciosa. E é exatamente nesse ponto que a dor deixa de doer tanto e começa a ensinar. No fim, Thomas Shelby não conquista o mundo, conquista a si mesmo. E nessa conquista silenciosa, respeito, calma e clareza tornam-se inevitáveis. O propósito é tudo, porque sem ele não há bússola, não há sentido, não há alma. E quando você o encontra, o universo, cedo ou tarde, conspira a seu favor. 10ª lição estoica. A redenção começa no silêncio. A redenção não chega com barulho. Não anuncia sua vinda. Não se celebra com aplausos. Chega quando você se senta sozinho, exausto, e decide não repetir o mesmo ciclo. Chega quando, depois de tanto se explicar, de tanto se justificar, simplesmente se cala. O silêncio não é vazio, é o espaço onde a alma se reorganiza. Thomas Shelby, nesse silêncio, encontra sua redenção. Não a busca na igreja nem na vingança, mas em seu próprio recolhimento. Cada pausa, cada olhar perdido na escuridão, é uma confissão sem palavras. Cillian Murphy o interpreta com a precisão de um monge que medita em meio ao inferno. Seu rosto não precisa falar para dizer: eu já entendi.
porque a compreensão não grita, ela sussurra. E o estoicismo ensina o mesmo. A sabedoria não entra quando você fala, mas quando escuta. No silêncio, Thomas deixa de lutar contra o mundo e começa a observá-lo. Deixa de tentar controlar o que se foi. Aceita. E essa aceitação, tão silenciosa, é o ato mais revolucionário que uma alma atormentada pode realizar. Sêneca dizia: não há alívio maior do que reconciliar-se com o destino. Essa reconciliação acontece sem testemunhas. Acontece no instante em que, depois de tanta resistência, você entende que a luta mais inútil é contra o que já é. O silêncio é o terreno onde nasce o perdão. Não o perdão superficial que busca parecer nobre, mas o profundo, o que liberta. No silêncio, você perdoa o outro porque compreende sua ignorância. Mas, acima de tudo, perdoa a si mesmo, porque entende sua humanidade. Thomas Shelby não o diz, mas se nota. Ele carrega culpas, mas também aprendizado. Sua redenção não consiste em apagar o passado, mas em assumi-lo com dignidade. O sábio estoico não nega seus erros, contempla-os sem dramatismo. Entende que o erro é parte do processo, não uma condenação. E nesse olhar sereno para o passado, a culpa se dissolve. Porque a culpa perpetua o castigo, mas a compreensão abre espaço para o progresso. Cillian Murphy encarna essa transformação sem uma única palavra, apenas com respirações lentas, com o olhar fixo no vazio. E ali acontece algo poderoso. O espectador sente a redenção antes mesmo que ela seja dita. Porque o silêncio comunica mais do que o discurso. Esse é o idioma da alma que já deixou de se justificar. Para o estoico, o silêncio não é ausência de som, mas presença de razão. É o momento em que o ruído interno cessa e a mente se torna clara. Marco Aurélio o buscava todas as noites, escrevendo para si mesmo: sente-se e cale-se. Deixe que a natureza fale. Nesse silêncio, a alma se reconecta com o Logos, com a ordem do universo. E quando isso acontece, você entende que nada esteve realmente quebrado, tudo foi aprendizado. Thomas Shelby passa por guerras, traições e mortes. Perde amigos, família, propósito, mas não perde a capacidade de refletir. E é essa capacidade que o salva. Porque quem ainda pode pensar com clareza, ainda pode renascer. O silêncio é o espaço onde os incêndios da alma se apagam para revelar o que permaneceu de pé. Muitos temem o silêncio porque ele os confronta com o que evitam. Temem ouvir seus próprios pensamentos. Temem sentir o eco de suas culpas. Mas o estoico o encara. Sabe que o silêncio é uma ferramenta, não uma ameaça. Nele, o julgamento se limpa, a percepção se afina, os desejos desnecessários se dissipam. Quando aprende a escutá-lo, o silêncio se torna um mestre mais sábio do que qualquer palavra. Thomas Shelby, sentado diante do próprio reflexo, representa esse processo. Já não é o homem que busca vingança, mas o que busca compreensão. E essa transição não acontece falando, acontece parando. Não há redenção sem pausa, porque sem pausa não há consciência. Quem não se cala, repete. Quem não observa, tropeça novamente. O silêncio redime porque permite ouvir sua própria verdade sem adornos. Ali você descobre que não era tão mal quanto pensava, nem tão bom quanto queria acreditar. Descobre que é humano. E nessa humanidade, imperfeita e vulnerável, reside sua possibilidade de mudança. O estoico não busca pureza, busca progresso. E todo progresso verdadeiro começa no instante em que você decide parar de falar e começar a olhar para dentro. Na história de Shelby, a redenção não vem com um milagre, mas com um gesto simples: cessar a guerra interna. Quando ele deixa de lutar com o passado, deixa de sofrer. Quando para de justificar o que foi, começa a ser livre. E é exatamente isso que Epicteto ensinava. A liberdade começa quando aceitas o que não podes mudar. Essa frase resume toda a evolução do personagem e todo o sentido do estoicismo. O silêncio não apenas liberta, transforma. O que antes era ferida se torna cicatriz, e o que era caos se torna estrutura. Quando você aprende a se calar, descobre uma nova voz,
dentro de si, a da serenidade. Essa voz não grita, não exige, não se defende. Apenas diz: estou em paz. E quando chega a esse ponto, já não precisa provar sua redenção a ninguém. Não busca que os outros percebam. Apenas vive diferente. Sua calma se torna testemunho, seu olhar se torna lição. O silêncio se transforma em sua oração. Na última cena de sua história, Thomas Shelby não precisa se vingar nem fugir. Apenas permanece quieto, olhando o horizonte. Esse é o gesto mais estoico de todos. Aceitar sem resistência, compreender sem ressentimento. Essa quietude não é fraqueza, é triunfo interior. É o sinal de que a alma já não depende do ruído para se sentir viva. Porque no fim, a redenção não está em ser perdoado pelos outros, mas em poder perdoar a si mesmo. E esse perdão não se diz em voz alta, sente-se em silêncio. O sábio sabe. A verdadeira mudança não faz alarde. Apenas cessa o sofrimento. Se alguma vez você se sentiu quebrado, traído, culpado, lembre-se disso. Você não precisa falar tudo para curar. Às vezes, basta silenciar e deixar que o tempo e a clareza façam seu trabalho. O silêncio é bálsamo, é espelho, é fogo que purifica. E quando você aprende a permanecer nele sem medo, torna-se alguém que já não precisa fugir. Thomas Shelby encontrou no silêncio o que nunca encontrou na guerra: paz. Você também pode encontrar lá. Deixe o ruído morrer por um momento. Permita que a mente descanse, que a alma fale. Ali começa sua redenção, sem discursos, sem testemunhas. Apenas você, em calma, sabendo que finalmente compreendeu o preço do domínio interior. Há um momento na vida em que tudo se cala. As vozes, os julgamentos, as lembranças, até os pensamentos. E nesse silêncio, algo dentro de você pergunta: valeu a pena? Valeu, se você aprendeu a se dominar. Valeu, se descobriu que não se trata de vencer o mundo, mas de não ser vencido por si mesmo. Thomas Shelby não é um herói, é um espelho. Mostra o que acontece quando a alma humana, ferida e brilhante ao mesmo tempo, decide não se render. É um lembrete de que todos carregamos dentro uma guerra invisível. Contra a dúvida, contra a culpa, contra o medo de repetir o que nos destruiu. Mas também mostra que existe uma saída, a serenidade. Aquela calma dura, conquistada, que não se compra nem se herda, apenas se treina. O estoicismo ensina que a virtude não é um ideal abstrato, mas uma prática diária. E Cillian Murphy, através de Shelby, encarna essa prática sem discursos ou filosofias grandiosas, apenas com presença. O modo como respira antes de falar, o modo como se cala quando o mundo grita, o modo como olha sem revelar tudo o que sente. Isso é domínio interior. Isso é força verdadeira. O poder silencioso que ele transmite não é ausência de emoção, mas controle sobre ela. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com os pensamentos. Shelby vive tingido de melancolia, mas seu equilíbrio o torna nobre mesmo na escuridão. Sua calma não é passividade, é estratégia, disciplina, sobrevivência. E aí reside sua mensagem. Não deixe que sua dor se torne sua linguagem. Faça dela seu método. Porque todos temos algo a perdoar, algo a soltar, algo a aprender a olhar sem desmoronar. E o silêncio, esse espaço incômodo no início, mas sagrado no fim, é a porta. Cillian o encarna com uma economia de gestos que parece dizer: não preciso explicar. Eu já entendo. E é isso que a alma busca ao fim do caminho. Entendimento, não aplauso. A vida moderna nos fez esquecer a arte da calma. Vivemos saturados, expostos, emocionalmente barulhentos. Confundimos reação com vitalidade, atenção com amor, opinião com verdade. Mas a sabedoria não vive no ruído. Vive no espaço entre um pensamento e outro. Na pausa antes da resposta. Na respiração profunda antes do impulso. Ali habita a clareza. Thomas Shelby, com toda a dor que carrega, representa o que acontece quando o ser humano decide se manter firme em meio ao caos. Não o faz por orgulho, mas por propósito. Não para vencer,
mas para não se perder. E essa decisão permanecer de pé sem barulho, sem justificativa, sem máscara é a forma mais elevada de liberdade. O silêncio de Shelby não é vazio, é plenitude contida. Cada palavra que não diz é uma vitória sobre a ira. Cada emoção que não o domina é uma prova superada. E você, ao vê-lo ou ouvi-lo, entende que a calma não é fraqueza, é arte. A arte de conter-se quando poderia explodir. A arte de pensar quando o mundo o empurra a reagir. A arte de olhar sem perder a humanidade. Essa calma que parece distante é, na verdade, o poder mais temido. Porque quem se domina deixa de ser manipulável. Quem se cala, observa. E quem observa, compreende. O estoico não busca vencer discussões, busca entender causas. Não se desgasta tentando convencer o mundo, dedica-se a governar a si mesmo. E quando você alcança isso, o mundo perde poder sobre você. O método Shelby não está na violência, mas na contenção, na forma de transformar dor em estratégia, solidão em foco, dúvida em silêncio fértil. Essa é a alquimia que o estoicismo propõe. Transformar o caos em caráter. Você não precisa de uma vida perfeita, precisa de uma mente treinada. Porque quando a alma se disciplina, o ambiente deixa de intimidar. Shelby é, no fundo, uma metáfora da alma moderna. Brilhante, cansada, ferida, mas ainda em busca de sentido. E sua redenção, tão silenciosa e contida, nos lembra que não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo, de usá-lo como combustível, não como corrente. Cada queda que o moldou também pode moldar você, se escolher encará-la com virtude. O silêncio, então, deixa de ser vazio e se torna refúgio. Ali a mente descansa, o corpo se reorganiza, o espírito recorda. Ali o sábio respira, observa, agradece. E, quando retorna ao mundo, o faz diferente. Sem máscaras, sem urgência, sem medo, apenas com calma. Porque o maior poder que você pode ter não está no que impõe, mas no que domina. Não está em gritar mais alto, mas em não precisar fazê-lo. O domínio de si mesmo é a forma mais elevada de respeito. E quem o alcança irradia algo que nem o tempo nem a traição podem destruir: presença. O método Shelby, no fim, não é sobre gangsterismo nem tragédia. É uma meditação sobre a alma humana. Sobre como a dor pode fortalecer-lo, como a solidão pode purificar-lo e como o silêncio pode redimi-lo. É a história de um homem que aprendeu que nem tudo se repara, mas tudo se compreende. E compreender já é começar a curar. Você também pode fazer isso. Quando o passado pesar, não o negue, olhe para ele com calma. Quando a vida o provocar, não reaja, respire. Quando o medo visitar, não fuja, ouça. Nessa quietude, sua alma aprenderá o que nenhuma vitória externa pode lhe ensinar: domínio interior. O estoicismo não promete uma vida fácil, promete uma vida consciente. Uma em que nada o sobrecarrega, porque você aprendeu a se sustentar. Uma em que cada silêncio, cada perda, cada dor se transforma em mestre. E quando entende isso, já não precisa de mais ruído. Apenas serenidade. Então, da próxima vez que sentir raiva, decepção ou medo, lembre-se do rosto de Shelby. O olhar firme, a respiração contida, a calma que domina, não porque ele não sinta, mas porque aprendeu a não deixar que seus sentimentos o governem. Esse é o verdadeiro método, a revolução silenciosa da alma que deixou de reagir para começar a conduzir. E se algo disso ressoou em você, não ignore. Talvez seja sua alma lembrando que já está pronta para viver de outro modo, sem se explicar, sem se justificar, sem medo, apenas com calma. Apenas com propósito, apenas consigo mesmo. Porque quando a alma se cala, o universo finalmente responde. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra.
Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.